Boa noite a todos. Agradecer a presença, feriado. Vocês estão aqui firmes e fortes. Muito obrigada. A casa também se alegra com isso. Que possamos estar amparados nesse momento pela espiritualidade benfeitora e que a reflexão da noite nos traga acalanto e a gente possa refletir sobre isso. Bem, o tema da noite hoje está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e está no capítulo 13. E fala exatamente só assim, ergamo-nos. E a gente já complementou a reconstrução íntima, porque a gente vai entender o sentido desse erguer, desse despertar para a ação. E Emmanuel se baseia num versículo que está assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Essa frase tem um sentido muito profundo. E a gente vai trabalhá-la através da parábola do filho pródigo, que vocês já ouviram, mas ela vale a pena ser revisitada. Porque traz um profundo ensinamento sobre perdão, a rebeldia do filho pródigo, o amor incondicional e o recomeço. Então vamos relembrar essa parábola um pouquinho. Um homem rico tinha 2 filhos e hoje eu não vou contar a parábola, a parte do segundo filho. Vamos falar só do filho pródigo. Deixa a outra para uma outra situação. Em que o mais novo pediu a herança ao pai. Naquela época, pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo era uma grande ofensa, era como se desejasse a morte do pai. Até hoje não cai muito bem isso, né? Naquela época seria muito pior. Mas o pai concede o pedido ao filho. E o jovem cai no mundo, esbanja todo o dinheiro com excessos, irresponsabilidades, vícios, até que o dinheiro acaba e ele cai profundamente. Vai caindo de tal maneira que a fome o abate. Não só porque ele não tinha mais dinheiro, mas a região em que ele estava em crise. E ele, para poder sobreviver, arruma um emprego alimentando porcos. Isso é muito importante porque o porco, na cultura judaica, é considerado um animal impuro. Então, esse trabalho, se o animal já é considerado impuro, aquele que alimenta o animal e trabalha com ele, se torna impuro. Então, era um trabalho considerado indigno. E ele sente tanta fome que ele, às vezes, tem vontade de comer a ração dos animais. Olha a quem tinha tudo, a que ponto chega. E aí, chegando nesse fundo do poço, ele cai e percebe que os empregados do seu pai eram melhor tratados e ele jogou tudo isso fora. E decide voltar para casa. Mas aí ele não decide voltar para casa. Não vou voltar para casa como um filho. Eu vou voltar arrependido, pedindo emprego ao meu pai, porque meu pai trata bem seus empregados, seus servos. E eu vou voltar reconhecendo meus erros. Então ele vem na jornada do retorno, atrás do perdão. E a gente vai depois bater cada situação dessa. Quando o jovem estava longe, o pai o avista, enche-se de compaixão e corre ao seu encontro. Antes mesmo que o filho consiga terminar o pedido de perdão, de desculpa, o pai o abraça e ordena aos seus servos que tragam as melhores roupas e preparem um novilho vão celebrar a volta do filho. E aí ele exclama: este é o meu filho. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É muito profundo isso. Por que ele estava morto? Porque enquanto ele estava naquele momento de responsabilidades, de
vícios, ele estava longe da sua essência divina, ele estava longe do seu verdadeiro propósito, ele estava perdido. Quando ele volta, retorna, depois de passar por tantas coisas, arrependido e disposto a mudar, o que ele diz? Ele tinha se perdido e foi achado. Isso é uma grande alegria para o pai. E aí, o que essa parábola representa em vários detalhes? O pai representa Deus, cujo amor vai além da lógica humana, sempre pronto a perdoar, sempre pronto a acolher quem se arrependeu. E esse não é mais um relato bíblico sobre o filho pródigo, mas é um código universal de recuperação da dignidade humana. Porque, olha, lembra? Ele estava num trabalho tão indigno que o porco era considerado mais do que ele. Para nós isso não, né? Porque a gente gosta do porquinho, né, aqui. Mas para aquela época não, era complicado. Então, levantar-se, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O levantar-se marca o despertar. O despertar da consciência é o primeiro passo para sair da situação difícil. A dor e a escassez vivida pelo filho pródigo não foram castigos. Foi o quê? Fruto das suas próprias ações irresponsáveis. Só um minutinho. A fome foi o despertar da alma. Aí vocês poderiam falar assim, eu acho que ele não se arrependeu não, bateu a fome, lembrou da casa de papai, vou voltar. Mas, até para nós, muitas vezes, é necessário desconforto para a gente sair do lugar, para sair da zona de conforto, para iniciar uma nova empreitada. No caso dele, para iniciar a retomada da dignidade. Porque dignidade, quando a gente fala de dignidade, o que significa dignidade? Manter a dignidade é zelar pelo corpo. Como é que a gente zela pelo corpo? Cuidando da alimentação, evitando excessos, cuidando, trabalhando, se exercitando, fazendo a nossa parte. E também pela alma, através do quê? De cuidar dos nossos valores morais, evitando a degradação pelos vícios ou pela culpa excessiva. Culpa excessiva também é ruim? A gente tem que reconhecer o erro. Errei, sou culpado. Minha culpa é minha máxima culpa. Tudo bem. Só que para eu recomeçar, eu não posso ficar paralisada pela culpa. Eu tenho que sair dessa situação. Então a culpa excessiva também complica. Jesus foi o maior resgatador da dignidade da humanidade. Ele não olhava o ladrão, o leproso, a adúltera, o adúltero. Não, ele olhava o quê? A essência do ser humano. Lembra do episódio lá da mulher adúltera? Que ele ajudou, mas avisou, né? Vá e não peques mais. Então Jesus olhava o quê? Essa essência, porque todos nós temos o potencial da perfeição. Todos nós temos. Mesmo que por alguns momentos da nossa vida, em algumas situações que a gente pode ter caído em algumas situações e falar, nossa, eu fiz aquilo, eu passei por aquele momento, ou eu tenho algum familiar que passou por uma situação tão difícil, eu acho que esse aí não tem mais chance, esse aqui não melhora mais. Qualquer pessoa tem condições de melhorar, mesmo que ela se sinta um nada em algum momento, ou um filho pródigo. Tem condições de melhorar, porque nós temos esse potencial divino dentro de nós. O desconforto que sentimos diante das nossas falhas, você já percebeu? Eu lembro daquele desenho, né? Do Pica-Pau, né? O que falava, vou fazer uma coisa errada. Aí o diabinho falava assim, não, faz mesmo. Aí vinha o outro, não faz. A gente vive nesse conflito, porque a gente tem a nossa essência divina, que nos avisa, no fundo, quando a gente está indo pelo caminho que não está legal.
E essa situação prova realmente, nós somos criados para a perfeição, só que nós temos que conquistá-la. A decisão íntima de se transformar é nossa. O recomeço de qualquer situação, essa decisão é nossa. O Rossandro Klingen, né? Acho que é Klingen que fala, não sei. Ele é um psicólogo, né? Que faz palestra espírita, ele é ótimo, né? Ele argumenta que o maior obstáculo no recomeço é a autopiedade. Então, muitas vezes nós ficamos com essa autopiedade exagerada e a culpa é dos outros, eu sou vítima de uma situação, ou fui vítima da minha educação, ou sou vítima da relação familiar que eu tenho, ou sou vítima do trabalho que eu não gosto, ou sou vítima do governo que não é bom. Tudo é culpa dos outros. E fico com pena de mim mesmo. Essa situação também não nos faz sair do lugar. Não nos faz levantar, erguer-se. Muitas vezes preferimos ficarmos sentados no chão para atrair a atenção alheia, através do sofrimento. Vocês já viram, às vezes, isso acontece às vezes um pouco com idosos, né? Eles vão ficar... A Vera não veio hoje, mas ela brinca assim com CTA. Sabe o que é CTA? Carência total de afeto. Então, quando está na carência total de afeto, a gente quer, né? Então a gente fala, não estou muito bem hoje, faz um charminho. Isso é até normal, às vezes em determinadas situações é até bonitinho. Mas quando isso se torna exagerado e vira um vitimismo, aí já não é legal, não é verdade? Porque erguer-se exige de nós ação. E exige também humildade de aceitar a condição de que somos aprendizes, que erramos, mas temos que corrigir nossos erros, que temos que aprender com nossos erros. Reconhecer o erro, olha aí, sem se deixar esmagar por ele. Às vezes, eu lembro, gente, quando eu era adolescente, eu lembrava assim, nossa senhora, ai que pensamento passou pela minha cabeça, que horror, né? Porque passa, a gente não tem a espiritualidade amiga, nos orienta, mas às vezes a gente também está sendo, né, soprado com pensamentos que não são bons. Mas eu ficava, gente, mas eu ficava tão impressionada com o que eu pensei, que era pior do que se eu falasse, nossa, você, ó, isso não é meu. Bela tentativa, mas não deu certo, não é? Hoje a gente tem maturidade para entender isso, mas muitas vezes a gente não tem. Então, não pode se deixar esmagar pelo seu erro. Errei, puxa, como eu, estudioso da doutrina espírita, posso cometer esse erro? Pode. Daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês que vocês não vão gostar, mas vocês vieram aqui no feriado, agora aguenta, né? Emmanuel utiliza uma metáfora muito interessante nesse capítulo, a metáfora da cova escura, que ele descreve, a cova escura é quando a gente está naquele momento de inércia, estagnado e reclamando. Juntou estagnação e reclamação, aí é complicado. Então, sair dessa cova escura, que às vezes a gente se coloca, requer o abandono dessa posição negativa, a adoção de uma postura ativa diante da vida. Gente, eu sei que não é fácil ser espírita, porque tudo é responsabilidade nossa. Sempre falo isso, em toda palestra, quase eu falo isso. Mas Emmanuel ainda coloca assim, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Sabe aquilo? Eu acho que eu vou fazer isso, acho que isso é bacana, eu vou ajudar, vou fazer. Amanhã, hoje não. Quando eu estiver pronto, eu vou. Né? Essa indecisão, a gente não vai para lá, nem para cá. Quantas vezes a gente não se coloca assim, né? Quantos de nós descemos voluntariamente a pequenos abismos ou a grandes abismos em alguma fase da nossa vida? Na sombra corrente de nossas
paixões. O que são essas paixões? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa indecisão, os nossos vícios. Tudo isso entra dentro desse abismo da nossa sombra que todos nós temos. E aí, quando a gente não tá legal, sabe? Não tá bom. A gente exige, não fala exige, mas no fundo é o que a gente quer mesmo. Que o Pai misericordioso resolva tudo e faça tudo como a gente quer, para que os nossos caprichos sejam atendidos. Só, e aí lá vem a doutrina espírita. Parabéns para vocês, porque vocês já são diferenciados. Porque, ó, lá vem dizendo, mas tem a lei de ascensão. A gente foi criado para ser perfeito, mas a gente tem que fazer por onde? E essa responsabilidade é nossa. E a doutrina espírita ensina o quê? A lei de causa e efeito é pedagógica. O que é isso? Ai, hoje, nossa, o que será que eu fiz na outra encarnação? Porque nessa não explica, o que eu estou vivendo não explica. O que eu fiz na outra? Fez. Alguma coisa fez. Se não fez nessa mesma, aí juntou a de antes e de agora. Por quê? É ação e reação. A gente está aqui para aprender. E se a gente não aprender, a gente vai passar por situações que nos façam aprender aquilo que a gente não aprendeu ainda. Se a queda é fruto de nossas escolhas, o levante, o erguer-se, também o será. Depende de nós. Somos espíritos imortais e, como tal, nenhuma derrota é definitiva. Olha que bacana, nenhuma derrota é definitiva. Mas a gente não pode fazer que nem a palestra que o Douglas deu. Vamos deixar para a próxima? Né? Como é que é? Deixa para a próxima. Não vamos deixar para a próxima, é pior, porque a gente tem que pagar sempre. Quando a gente não paga a fatura do cartão direto e parcela, não é pior? Os juros não vêm mais alto? Teve essa palestra também, né, do cartão de crédito. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente não resolve logo, algumas pessoas já querem quitar logo. Essas pessoas são mais evoluídas, querem quitar de uma vez. A gente já vem com uma coisinha assim, mas a gente, mesmo vindo menos, não quer quitar. A gente quer ir postergando. Mas nenhuma derrota é definitiva, o levante depende de nós. E aí Chico traz uma frase muito famosa no meio espírita, né? Que embora ninguém possa voltar a fazer um novo começo, não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, vamos olhar para frente. Errei, sabe o que eu aprendi com que eu errei? Porque o erro traz aprendizado também. Às vezes por falta de maturidade. Então, o que eu aprendi? Não vou fazer mais? Faria diferente? É fundamental a gente esclarecer que ao darmos o primeiro passo, o movimento de saída da lama moral, quando eu falo lama moral, é que há situações que são bem complicadas. Você vai falar, não, eu nunca tive nada, não, nunca escorreguei, só são pequenos escorregõezinhos. Parabéns, mas tem gente que vai para uma situação muito difícil e reverte e se transforma. A situação de pessoas que... Eu lembro de um palestrante que depois dava palestra, que ele passou por todos os vícios, não foi? Como que era o nome dele, Dô? Você lembra lá dessa... Não lembro. Não. O Gesualdo, que já veio da palestra na casa, ele conta, ele foi alcoólatra. E hoje, um palestrante espírita maravilhoso. Você fica maravilhado com suas palavras, seu poder de transformação. Então, essa pessoa não chegou lá e deu o passo, e se ergueu, e se levantou. Quando nós decidimos dar o primeiro passo, nós somos abençoados. Sempre é abençoado pelos nossos benfeitores espirituais, mas quando a gente não está conectado, a gente não percebe esse amparo.
Mas quando a gente quer dar o primeiro passo, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a gente se conectou com os benfeitores espirituais que todos nós temos. Eles não nos carregam no colo. Às vezes tem uma figura, passava isso, né? Às vezes é bonito, mas de certa forma não é bem a realidade. Que colocava assim, às vezes, tem uma marca no chão, na areia, os pés na areia, né? Que eu fui numa dificuldade, só tinha eu, Jesus me abandonou, não, eu te carreguei no colo. Na verdade, Ele nos ampara, Ele não nos carrega no colo. Por quê? Porque nós não podemos atrofiar as nossas pernas, nós temos que crescer. Ele coloca assim, pessoas que nos ajudam ao nosso lado, pessoas que nos fortalecem, a doutrina, o conhecimento, os benfeitores, e o resto é com a gente. Então, eles nos sustentam. E aí, a gente vai falar um pouquinho, a gente falou de cair, mas vamos falar de outro tipo de levantar-se. O levantar-se no cotidiano. Aí esse pega, gente. Mas é engraçado, eu faço a palestra, naquela semana eu caio. É impressionante. É para falar para vocês que quem está aqui na frente não tem nada de santo, nem de equilibrado. Não, é verdade, gente. Vou dizer aqui, vou dar uma triste conclusão para vocês. Nessa casa aqui não tem ninguém equilibrado. Não tem. Pode ter um mais equilibrado que um pouco menos desequilibrado do que o outro. Sabe por quê? Porque se a gente fosse perfeitamente equilibrado, nós não estaríamos nesse planetinha de prova e expiação. Se a gente está aqui, passando por tudo que a gente passa, é porque a gente não é muito equilibrado. Eu me incluo perfeitamente nisso. Aí eu comecei a fazer a palestra, falei, não acredito, olha o puxão de orelha que eu vou levar. Então, no dia a dia, o desânimo às vezes bate, a fadiga mental, é tanta coisa para pensar, é tanta coisa para resolver. Aí essa semana a cuidadora que falou, não vou mais, a outra que não sei o quê. Aí foi ficando assim, a ansiedade, eu sou ansiosa, vocês já sabem, a gente foi. Eu estava tão controlada, gente, eu estava tão equilibrada, pronto, caiu. Essa semana foi meio puxada. Aí o que acontece? Veio fazer a palestra, aí ó, puxando-se de orelha. Porque a palestra primeiro é para quem fala, né? Depois, ó. Então, essa fadiga mental, essa paralisia diante dos problemas, exige de nós, não é que a gente não vai cair, vai ter dia que vai cair, mas aí no outro dia, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Como diz minha irmã, só hoje. Hoje eu caí, mas agora levanta. Chega, né? Só por hoje. O Rossandro ainda, ele propõe o conceito de microações. Então, se a montanha de problemas parece intransponível, o que a gente faz? Foca no próximo passo possível. Eu vou dar esse passo, depois eu vou para o outro. E assim eu vou. Eu vou vencendo um obstáculo, vou vencendo outro, vou ganhando mais confiança em mim mesmo, porque às vezes a gente tem fé no Pai e não tem fé na gente, né? Então é assim, vai, e dessa maneira eu vou me fortalecendo. Porque o trabalho no bem é o melhor antídoto para a depressão espiritual. Ainda vem o levantar no cotidiano, o desafio profissional. Às vezes você coloca sua energia num trabalho, pensa que, nossa, vai dar certo, e não dá. Abre um negócio, não dá certo. Sonha com algo que não deu certo, não se realizou. Aí vem a frustração. Mas essa frustração tem que se transformar em outra coisa. Não deu. Numa energia necessária para... Opa, mas será que era isso que eu devia fazer mesmo? Hoje mesmo foi, né? A gente recebeu a visita de uma cuidadora muito bacana, que foi visitar, que trabalhou lá, mas que agora ela está em outra etapa, e ela quis abrir um negócio. Ela foi mandada embora do posto de saúde, ela é ótima. Mas sabe, essa parte política e tal, ela foi mandada embora. E aí ela falou, não quero mais saber de trabalhar com saúde. Vou trabalhar com beleza. Gente, já deu com burros na água, mas de um jeito. Ela se endividou, tal.
Porque ela gosta da área da saúde, a área dela é outra, não adianta. Aí hoje ela falou, pronto, agora eu sei o que eu tenho, me achei. Mas para se achar teve que bater um pouquinho a cabeça. Às vezes assim. Hoje ela se conhece mais, já está em outro projeto e deu tudo certo. O levante, às vezes é necessário no cotidiano também, nos conflitos familiares. Então a gente tem que se erguer acima da mágoa. Às vezes tem uma mágoa, uma coisa mal resolvida. E substituir essa mágoa pelo silêncio operante. Cleide, o que é silêncio operante? Silêncio é silêncio, não é? Silêncio operante é um silêncio construtivo. Então é assim, é dar o espaço para o processamento durante uma conversa difícil. Ou então, esse silêncio operante pode ser um amortecedor para uma raiva, ou alguém que está meio irritado. Então vou dar um exemplo. Então vamos supor que alguém está trabalhando muito, não vou dizer quem, e de repente está pensando em fazer um monte de coisa, e a festa, eu vou fazer isso, a festa junina, eu vou trabalhar nisso, e vamos supor, e também tem que trabalhar lá no escritório, e tem isso, tem aquilo. Eu percebi que está um pouco irritada, um pouquinho irritada. Aí eu vou falar, não, mas você está irritada? Opa, agora é hora de eu ficar quieta. Melhor com silêncio construtivo. A mesma coisa tô ansiosa, não sei o quê. Hoje não tenho mais TPM, porque já estou na menopausa, estou velha, mas tivesse... Qual é a dele? Silêncio construtivo, silêncio operante. Saber a hora que não vale a pena eu entrar numa crise de se debater com o outro. Ou então, o silêncio operante é aquele que alguém precisa falar e você só precisa escutar. Às vezes a gente não deixa o outro falar, né? O outro começa, quer pedir, não, eu vou te dar esse conselho, porque isso. O outro só quer falar, deixa eu falar, escuta. Esse é o tal do silêncio construtivo, do silêncio operante. E o que é o silêncio destrutivo? Já usei, tá? Já usei. E se eu não tomar cuidado, eu uso, que é uma beleza. É o tratamento de gelo. Fiquei brava, não quero saber. Nem falo mais. Não adianta, não dá certo também, já viu? Vou dizer que não dá, mas é o silêncio destrutivo. E aquele também silêncio passivo-agressivo, que é aquele assim, há um conflito, aí o outro fala assim, vamos conversar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá bem. Mas aí você fala, essa conversa não vai dar nada, não quero dialogar sobre isso, não quero falar sobre isso, então é o silêncio destrutivo. Às vezes acontece. Aí voltando para o conflito familiar. Então esse levantar-se, esse erguer-se é de maneiras diferentes. Dentro do conflito, trabalhar essa mágoa, aprender a olhar o outro. Porque todo mundo tem qualidade e defeito. A gente tem que saber jogo de cintura para levar, né? Cada um. E na nossa saúde mental, reconhecer quando a gente está triste, que aquilo é uma nuvem passageira, aquela música velha, né? Mas o espírito, ele é o sol, então isso passa. O levantar-se diário, o acordar diário de cada dia, começa com a prece e a disciplina de saber que hoje eu vou vencer mais um dia. Hoje eu vou levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Esse dia, quando eu terminar, vai ser dessa maneira. Então, erguer-se é um verbo de ação contínua. A gente passa por ele em todas as situações do nosso dia, todos os dias que a gente acorda. É uma ação regeneradora que nos separa da estagnação. O Pai nos espera, mas o caminho de volta é pavimentado pelo nosso esforço pessoal e nossa disposição em servir. E se é verdade que estamos empenhados no nosso soerguimento, no nosso levante, coloquemo-nos de pé, saiamos dessa retaguarda
que desejamos abandonar de verdade, porque aperfeiçoamento pede esforço. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Muito obrigada.